Olá, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema que foi introduzido na reforma da CLT em 2017 e é muito interessante para regularizar os desligamentos, os acertos trabalhistas, que na prática a gente observava que gerava muito problema, que muitas vezes o funcionário ele recebia as indenizações que o contador apresentava naquele momento do desligamento, os cálculos, passava pelo sindicato, fazia homologação da rescisão no sindicato e depois entrava com uma reclamação trabalhista. Eu lembro, já cheguei a ter clientes que eles chegaram à conclusão que não valia nem a pena fazer o acerto no momento da rescisão, uma vez que o funcionário ia ou não entrar com uma reclamação trabalhista de toda maneira, e chegava lá na frente, ele faria esse acerto, faria a quitação desses valores. E com a possibilidade da reforma trabalhista e o acordo celebrado mediante a Justiça do Trabalho, encerra-se toda essa discussão. Então é um tema muito saudável e sadio aí para a condução da própria empresa e para a segurança jurídica dessa relação, que nós vamos tratar hoje com a doutora Maria Cecília Miguel, com nada menos de 22 anos de experiência diária na atuação do direito trabalhista. Seja bem-vinda, doutora Cecília. Obrigada, Tomás. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho da minha área, que realmente, não vou falar quantos anos, por tanto tempo, mas faz bastante tempo que eu convivo na área e eu consigo comparar até como era a Justiça do Trabalho antes da reforma que nós tivemos em novembro de 2017. Nós realmente tivemos um avanço muito grande na legislação. Eu acho que as relações hoje em dia elas estão muito melhor regulamentadas, né? E o que eu entendo também que os advogados, né, que atuam na área precisam realmente estar exigindo a aplicação dessa norma no dia a dia da Justiça do Trabalho. Ô Cecília, a sensação que eu tenho é que sempre a Justiça do Trabalho ela está na frente. Ela é inovadora. Foi ela que começou com a penhora online, foi ela que introduziu vários institutos que possibilitam a satisfação dos créditos trabalhistas, que depois essas tecnologias, esses recursos, acabaram sendo transmitidos para outras áreas do judiciário brasileiro. Então, essa questão que nós estamos conversando agora, essa possibilidade de acordo extrajudicial, a homologação desse acordo extrajudicial, me parece que é mais uma inovação e muito saudável para toda a segurança jurídica envolvida quando você precisa de uma quitação. Eu estou correto? Sim, com certeza. O que acontecia, né? Vou falar um pouquinho antes da reforma. O empregado havia a rescisão do contrato, ele era encerrado. E, às vezes, existiam algumas coisas que tinham acabado ficando pendentes. Por exemplo, horas extras que a empresa não tinha pago, né? Ou, no momento da rescisão, é levantado pelo empregado: eu fiquei sabendo que eu deveria ter recebido adicional de insalubridade nessa minha atividade, né? E, antigamente, a empresa fazia, então, um acordo: olha, vou te pagar esse adicional, vou te pagar essa hora extra, né? Vamos pagar um pouquinho menos, fazendo um acordo extrajudicial mesmo, né? Às vezes era feito um recibo indicando os valores pagos, né? Tá tudo certo? Não, tá ótimo, tá tudo certo, acabou por aqui, né? Era feito o pagamento e a empresa acreditava que não teria uma reclamação trabalhista, que estava tudo ajustado. Até porque era um recibo de quitação, né? Sim. Declaro não ter mais nenhuma pendência financeira a receber para nada mais reclamar. E dava 1 mês, 2 meses, a empresa recebia uma carta de citação. Sim, porque esse recibo de quitação não era visto perante a Justiça do Trabalho como uma efetiva quitação, não era aceito, né? É claro que aquele valor pago, sim. Então, por exemplo, insalubridade recebeu um valor de R$500, esse valor de R$500, ele sempre era abatido na hipótese de uma condenação, né, num processo, numa reclamação trabalhista. Contudo, ele poderia estar pedindo esse adicional. Mas espera aí, se devia R$1.000, por exemplo, e foi feito um acordo entre as partes: olha, eu te pago 500 e fica tudo certo, está resolvido, né? Tudo bem? Por mais que tivesse esse aceite do empregado,
por mais que ele desse quitação total, assinasse ali falando que estava tudo ok, se dentro de um prazo de 2 anos ele decidisse ingressar com uma reclamação trabalhista, pedindo a mesma verba, ele podia. Então não valia aquele juramento de dedinho, né? Por mais que o funcionário falasse, não, tá quitado, tá tudo certinho, assinou, firma reconhecida, sindicato. Isso não valia para a Justiça do Trabalho. Não. E como é que funciona, então, esse pedido de homologação do acordo extrajudicial hoje, introduzido pela CLT? Então, hoje, a Justiça do Trabalho, houve uma decisão que vamos participar um pouquinho, então, desse momento. Né? Esse momento em que o empregador e o empregado fazem esse acordo extrajudicial para o pagamento de alguma verba que ficou pendente. Então, é feito esse termo de acordo da mesma forma, só que esse termo é levado à Justiça do Trabalho com um pedido de homologação do juiz. Então, é colocado, como nesse exemplo que nós tínhamos dado, pagamento de adicional de insalubridade, pagamento de horas extras, tudo certinho. Da mesma forma, sendo um acordo sempre ambas as partes precisam ceder. Então, se era devido R$1.000, por exemplo, está fazendo um acordo por 500, vai constar os R$500. Isso hoje é levado para a Justiça do Trabalho, é recebido pelo juiz. Ele verifica o teor, fala, não, tudo bem, entendo que está plausível, não é um absurdo, né? Porque também o juiz nunca vai homologar um acordo que seja um absurdo, né? A pessoa trabalhou 5 anos, teria o direito à insalubridade, está recebendo um acordo de R$300. O juiz não vai homologar. Mas estando plausível, o juiz homologa, né? O juiz, acho que até por toda a experiência e por toda a sensibilidade, ele vai conseguir dosar se aquilo está legal, se está razoável. Até porque também é importante a gente esclarecer que nenhuma reclamação trabalhista que esse funcionário entrasse alguns meses depois na Justiça do Trabalho seria resolvida de uma forma muito rápida. Então, tem todo o tempo para um processo, tem todos os recursos, instâncias possíveis. Então, às vezes aquilo lá está perdendo um pouquinho de valor hoje, mas ele está colocando esse dinheiro no bolso agora. Então, eu acho que essa dosimetria realmente dos benefícios do funcionário que são avaliados na hora do juiz, da juíza fazer a homologação do acordo. Quais são os requisitos desse acordo? As duas partes podem peticionar com o mesmo advogado pedindo a homologação desse acordo? Tem alguma exigência legal que a CLT impôs? Sim. Então, para esse acordo ter validade na Justiça do Trabalho, é necessário que cada uma das partes tenha o seu próprio advogado, né? Isso é um requisito que, se for verificar na prática, ele é muito plausível, porque a partir do momento que o reclamante tem o advogado dele e a empresa tem advogado, né, dela, presume-se que esse empregado foi orientado, que ele está sendo bem assistido para fazer aquele acordo. Ele está esclarecido. Sim. Ele sabe exatamente os direitos dele, que o advogado, a advogada que esteja acompanhando ele irá esclarecer, está colocando tudo isso na mesa e está bem orientado. Com certeza. Então, nós já temos essa presunção, a partir do momento que é exigido que o empregado tenha o advogado dele e a empresa tenha o advogado dela, já existe essa presunção de que ambos sabem muito bem o que estão fazendo, né? Porque, afinal, o papel do advogado é estar orientando nesse sentido. Então, isso só é levado na Justiça do Trabalho, é feito um protocolo já assinado, inclusive, pelas partes, só para que o juiz verifique aquele teor e não tendo nenhum vício também, né? Porque o vício sempre pode ser levantado em qualquer momento processual, o juiz faz a homologação. Então, é interessante, por quê? Porque aquilo já traz toda a segurança jurídica que a empresa busca. Ela sabe que pagando aquele valor não terá mais nenhuma reclamação trabalhista com aquele mesmo pedido. E para o empregado é muito interessante porque ele já recebe o valor. Ele não tem que entrar com uma ação, aguardar uma audiência, que às vezes pode demorar meses, né, para chegar nessa audiência e começar a negociar. Não, já é tudo previamente negociado.
já está tudo acordado. Então, isso entra na Justiça do Trabalho, o acordo, só para homologação do juiz. Ô, Cecília, e uma vez homologado esse acordo, até para deixar bem claro os benefícios dele, dessa homologação do acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho, uma vez homologado o acordo, o juiz, a juíza constatou que está tudo regular, tudo perfeito, as verbas trabalhistas descritas, discriminadas e assim por diante. Esse funcionário, ele deu a quitação total e absoluta que realmente mais nada ele vai reclamar em nenhuma outra possibilidade, certo? Certo. Ele já dá a quitação total de toda aquela relação de trabalho, que engloba do primeiro dia que ele começou a trabalhar até o último. Então, essa quitação total, né, de toda essa relação de trabalho, ela é válida e é aceita pelos juízes a partir do momento que é feito o acordo, atendendo todos os requisitos legais, né, que seria em especial a participação de advogados por ambas as partes. E na cabeça em si do próprio empresário e do próprio funcionário, do colaborador, porque às vezes uma coisa interessante é, o dono de empresa, ele fala, olha, a existência de reclamação trabalhista, de processos trabalhistas contra a minha empresa é uma coisa desabonadora. Do mesmo jeito que o próprio funcionário, às vezes, ele deixa de entrar com ação trabalhista com receio de, numa futura contratação, ter alguma sanção num processo de seleção, ele acabar sendo preterido, porque, olha, é um funcionário que ele já tem histórico de reclamação trabalhista, assim por diante. Eu acho que tendo duas opções, essa possibilidade nós vamos descartar. Isso não é, na verdade, uma reclamação trabalhista. Ela não vai aparecer como uma reclamação trabalhista em si. Isso é exclusivamente um acordo que as partes chegaram na justiça. Ou seja, tem algum gravame para o funcionário ou tem algum outro prejuízo para a empresa? É isso mesmo, ele entra já só como um pedido de homologação de acordo extrajudicial. É bem diferente de uma reclamação trabalhista. Até porque ele já é feito por ambas as partes, né? Nós já temos ambas as partes assinando esse acordo, né? Já fica tudo pronto só para o juiz homologar. Então, se for feita uma busca de reclamações trabalhistas, em especial no nome da empresa, né? Que hoje, pelo CNPJ, é super fácil verificar todos os processos que uma empresa tem. Então, ele não vai aparecer como uma reclamação trabalhista, porque não é. Até, Cecília, tem empresas que determinados contratos exigem que não tenha processo nenhum. Sim, Então, qualquer coisa que desabonar essa empresa acaba até rescindindo um contrato de prestação de serviço que ela tenha lá na frente. Então, a homologação é exclusivamente homologação. É importante esclarecer que não se trata de um processo trabalhista e é realmente a certeza de quem está pagando de uma forma definitiva e quem está recebendo vai receber num período mais curto aquelas verbas que estão lá e está dando a quitação também, certo? Certo, é isso mesmo. Traz segurança para ambas as partes e agilidade também, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca hoje em dia.